Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Eu vou meditar com você o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Apenas um versículo. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Convido você a fechar os seus olhos, você em casa, você que está aqui no rincão do meu Senhor, e eu vou proclamar mais uma vez a palavra de Deus para você que está sintonizado na Canção Nova. Porque hoje Jesus diz para você, eu não sei qual o seu nome, eu não sei quem é você que está aí do outro lado, mas Jesus, com esta palavra, chega para dizer ao seu coração: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz. Tome sua cruz e siga-me. Gente, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um versículo tão pequeno e tão cheio de mensagem de Deus para nós. 3 coisas, né? Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 4 coisas, né? E eu trouxe esta palavra porque é a palavra do meu chamado. Como hoje eu encerro a minha temporada, né, aqui no Amor Vencerá, porque muitos de vocês sabem que eu estou aqui, porque as apresentadoras do Amor Vencerá estão na Assembleia em Lavrinhas, para esse tempo forte que a Canção Nova está vivendo na Assembleia. Então eu fui convidada para estar aqui nesses 3 dias. Amanhã nós temos o projeto da M Almas e quinta-feira já começa o acampamento mariano. Então, eu senti de partilhar um pouquinho com você a minha trajetória, porque às vezes nós estamos aqui, mas você não conhece a nossa história, né? Tem uma história de amor, tem uma história de renúncia, tem uma história de cruz, para que hoje eu pudesse estar aqui anunciando a palavra de Deus para você e mais uma vez para o meu coração. Então, eu quero partilhar com você que eu sou filha, nós somos 8 filhos na casa dos meus pais, 7 mulheres e um homem. E a mais tímida sou eu. Então, eu nunca imaginava que um dia Deus ia me tirar da minha casa, me trazer para um estado de São Paulo, uma pessoa cheia de medos, porque eu sempre fui marcada por muitos medos. Eu tinha medo da morte, medo do escuro, medo de ficar sozinha. Pensa uma pessoa que passou na fila do medo várias vezes, né? Como a gente gosta de brincar. Então, a minha trajetória foi marcada pelo medo e pela timidez. E eu digo para você, eu sou tímida. Acredite se quiser, né? Estar aqui hoje é pela graça de Deus. Mas, oi? E chorona para completar o pacote. Mas um dia, na casa dos meus pais, né? Desde quando eu aprendi a fazer o estudo da palavra, com o livro, né, a Bíblia no meu dia a dia, vocês conhecem? Conhecem. Então, eu me aventurei
a fazer o estudo bíblico, do jeito que eu entendia. E até digo para muitos que estão rezando conosco nesta hora, tem muita gente que não faz o estudo da palavra. Você reza o rosário, você vai à missa, mas você ainda não tem aquele momento de abrir a Bíblia sozinho no seu quarto, de pegar uma caneta, um caderno, fazer as suas anotações, né? Eu preciso dizer para você, se você ainda não faz o estudo bíblico, comece hoje a fazer. Nós temos um livro que é uma joia, que é um tesouro, onde o Padre Jonas, ele é professor, ele nos ensina como fazer, desde onde começar a ler a Bíblia. E eu me aventurei, eu fui fazendo. E lá o Padre Jonas vai ensinando para a gente a prestar atenção nas promessas de Deus, a prestar atenção na ordem de Deus. Então você vai lendo a Bíblia, né, buscando, isso aqui é uma promessa, isso aqui é uma ordem, isso aqui é um princípio. E também fazer umas perguntinhas, né? O que esse texto diz? Veja, você lê aquela passagem bíblica e você vai perguntar, o que esse texto está dizendo? É uma pergunta que você vai responder. Depois, o que esse texto diz para mim? Né? E você vai ali criando gosto, você vai separando o horário, o local, mas todos os dias aquele seu encontro com Jesus, palavra. Isso é muito importante para nós, até porque a fé entra pelos ouvidos. A fé vem também da palavra de Deus. Então, já dando esse testemunho, eu quero dizer para você que ainda não faz o seu estudo bíblico. Porque muitas pessoas chegam e comentam, eu não entendo nada. Gente, eu também não entendia nada. Mas à medida que você vai sendo dócil, que você vai praticando, o Espírito Santo vai trazendo o entendimento para o seu coração. Então você precisa começar. E eu fui fazendo. Em um determinado momento, sentada na mesa de refeição, na casa dos meus pais, eu estava fazendo o estudo bíblico com esta palavra. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. E neste momento, eu ouvi uma voz interior, aqui no meu coração. Como se Jesus, ele sussurrasse até mesmo o meu nome, Sônia. Se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. E essa passagem inquietou o meu coração. Ela ficou viva em minha alma. E eu fui fazendo todo um caminho de discernimento até que eu cheguei na Canção Nova no ano de 2003. E eu cheguei como? Tímida, cheia de vergonha, com medo. Mas eu cheguei, gente. Chorando, viu? Cheguei chorando, porque não foi fácil, né? Deixar papai, mamãe, minha família. Mas eu cheguei. E eu cheguei, eu tinha um salão de beleza na minha cidade. Então, o meu salão de beleza era aquilo que ia me ajudar a realizar o meu sonho. Porque o meu sonho, na época, era me formar em psicologia. Então, eu tinha meu salão de beleza para realizar este sonho. Foi no momento que Deus me chamou. Então, eu cheguei aqui na Canção Nova, sabendo fazer maquiagem, cortar o cabelo, escovar. E na época não tinha o camarim TV Canção Nova. Hoje, graças a Deus, nós temos um departamento assim, dentro do sistema Canção Nova de Comunicação, que cuida do nosso cabelo, que faz a maquiagem, pinta o nosso cabelo. Mas quando eu entrei, não tinha nada disso. Tinha apenas uma mala, né, uma maleta. E dentro dessa maleta tinha ali pó, base. E era a maleta milagrosa, porque a mesma base que usava para uma pele clara, usava para uma pele morena. Então, quem assistiu a TV Canção Nova há 25 anos atrás sabe do que eu estou falando, mas nós sobrevivemos, nós melhoramos, né? E então, quando eu cheguei, eu tinha 4 funções. Eu era secretária, né, da TV Canção Nova, que não era um sistema Canção Nova de comunicação, era um departamento. Eu era caixinha, cuidava do financeiro.
era produtora de 2 programas e fazia os milagres acontecer com aquela minha maleta. E um dia, nós não tínhamos o santuário, as nossas missas aconteciam aqui no Rincão do Meu Senhor. Na época, a Luzia Santiago, cofundadora, ela apresentava o Sorrindo para a Vida, 8 horas da manhã. Então, ela vinha para essa missa, 7 horas da manhã, que acontecia aqui no Rincão do Meu Senhor. Terminava a missa, ela ia para o estúdio. E como não tinha camarim, eu era uma das únicas que sabia fazer a maquiagem, cabelo, eu cuidava da Luzia Santiago, 6 horas da manhã. A gente terminava ali a produção, vínhamos para a missa aqui juntas, e depois ela seguia para o Sorrindo para a Vida. E aí, Bruna, um dia estava eu lá, maquiando a Luzia Santiago, aqui embaixo do Rincão do Meu Senhor. E ela estava acompanhando, né, a TV Canção Nova que estava ligada. E, de repente, ela segurou na minha mão, eu estava com um pincel, passando um blush, né? E ela disse para mim assim: Sônia, você não acha que nós precisamos investir nos mais novos? Porque um dia nós vamos passar, né? O que você responderia para ela, Bruna? Sim, né? Precisa investir nos mais novos. E quando eu disse sim, gente, ela falou assim: então vamos começar com você. Gente do céu, eu só não caí dura porque eu sou fleumática, né? O fleumático, a pessoa que é fleumático, temperamento fleumático, ele não sente muito assim, as emoções. Se dá uma notícia boa, uma notícia ruim, o rosto dele é instável, parece que nada estava acontecendo. Mas naquele momento ela disse para mim: então você vai apresentar O Amor Vencerá. E eu respondi para ela: Luzia, eu não tenho condições de fazer O Amor Vencerá, segurar um programa com 1 hora. Não, eu tenho que começar devagarinho, aos poucos, né, com mais alguém. Tipo, quinta-feira de adoração. Ela, então tá. Então, na quinta-feira, você já vem participar desse momento de adoração. Então, chegou a terça-feira, né, ninguém tinha comunicado nada comigo. Então, eu fiquei quietinha. Eu aqui não vou falar nada. Chegou a quarta-feira, a mesma coisa. Ninguém falou nada comigo. Quando chegou a quarta-feira à noite, eu pensei assim: eu vou dormir mais cedo, porque se até agora ninguém mandou recado para mim, já esqueceram de mim. E aí eu fui dormir até mais cedo. Na época não tinha celular, tinha um ramal no predinho, então as pessoas ligavam no ramal. E aí eu ouvi o telefone tocando. E eu pensei: eu aqui não vou atender, né? Que deve que estão me chamando para quinta-feira de adoração. E eu morrendo de medo, cheia de vergonha, insegura, pensei: não vou atender. Estava fugindo da minha missão. Só que aí o telefone desligou. Aí eu, graças a Deus. Quando eu falei graças a Deus, lá no meu quarto, passou um tempinho, alguém bateu na porta. Toque, toque, toque. Aí eu, eita ferro. Aí, gente, era a Vanúzia, né? A Vanúzia, na época, era secretária da Luzia Santiago. Aí ela chegou lá e falou assim: olha, só vim aqui trazer um recado para você. A Luzia falou que para amanhã você ir lá na quinta-feira de adoração rezar. E virou as costas e foi embora. E eu fiquei a noite inteira pensando naquilo, e, meu Deus, como é que vai ser? Né? Porque eu era muito, muito, muito tímida. Tanto é, gente, que na quinta-feira eu vim para adoração. Mas eu digo para você uma coisa: estava eu, a Vanúzia, o músico, e se eu rezei 1 minuto, foi muito, porque eu não sabia, sabe? Eu tinha vontade, mas eu tinha medo, eu era uma pessoa travada, mas eu não parei, eu não deixei de vir, mesmo conseguindo rezar só 1 minuto, era o que eu podia dar naquele momento. E aí eu fui vindo as outras quintas-feiras, fui vindo, até que Deus foi trabalhando no meu coração, eu fui amadurecendo, fui aprendendo. Eu lembro de um momento assim que eu estava com a Luzia Santiago e observando como que ela rezava. E aí ela foi rezando oração de perdão, oração de entrega, oração de louvor. E eu ficava pensando assim: Bruno, o que vai sobrar para mim? E ela foi rezando tudo. Quando ela terminou, ela disse para mim assim: agora, Sônia, profetiza, sapo. E eu, meu Deus, eu tenho que profetizar. E eu nem sei o que eu falei naquela época, mas eu falei. E contando esse testemunho para você, eu quero te convidar a também a dispor o seu coração a fazer a vontade de Deus. Se eu não tivesse sido dócil a Deus, lá na casa dos meus pais, quando Ele falou ao meu coração, se eu não tivesse sido dócil a Deus, quando a cofundadora me chamou para exercer esta missão, se eu não tivesse dito o meu sim a Deus, quantas coisas eu privaria de viver,
E quantas pessoas eu deixaria de alcançar? Então eu quero dizer hoje, você que está aqui no rincão do meu Senhor, mesmo você que é mais madura, Deus quer contar com você. E o seu sim pode mudar a vida de muitas pessoas. Quando os testemunhos chegam, agora há pouco eu cheguei ali na acolhida, me entregaram um testemunho lindo que Deus fez na vida de uma pessoa. Então nessa manhã de oração, você em sua casa, com todos os seus medos, traumas, quem sabe até complexo de inferioridade. Gente, eu não tenho formação de faculdade. Eu fiz magistério e eu agradeço a Deus porque eu fiz o magistério, porque era o que tinha, né? E como que o magistério hoje me ajuda na educação das minhas filhas. Mas eu quero dizer para você que às vezes traz até complexo de inferioridade. Deus não vai precisar de mim. Olha, eu sou tímida, eu sou vergonhosa. Deus só precisa de um coração disponível. Deus precisa do coração disponível. Dizia, né, o Papa Bento XVI, Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Deus quer usar você. Você que é mãe, você profissional, que está acompanhando e rezando conosco nesta hora. Você que está aqui no rincão do meu Senhor. Por isso, nesta manhã, vai dispondo o seu coração também a deixar Deus te usar. Mesmo você que tem mais de 50 anos, 60 anos, quem sabe você é jovem, eu não sei quem é você. Mas eu digo ao seu coração, seja dócil. Não tenha medo de dar o seu sim a Deus. Não tenha medo de deixar Deus usar você aí onde você está, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua comunidade. Mesmo sentindo medo, vai com medo mesmo, porque a graça é de Deus. Nós somos instrumentos, quem realiza, quem nos capacita é Deus. Convido você a ficar de pé, nós vamos cantar com a Bruna, dispondo o nosso coração, para que Deus realize em nós a obra que é dele. Repito, não tenha medo. Hoje, escreva para Jesus, conta comigo, Jesus. Eu quero ser usada por ti, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. E aí onde você está, vai rezando, vai conversando com Jesus, que te vê, que conhece a sua história. Deus não descarta você. Ele precisa do seu sim. Ele precisa de cada um de nós. E se você está ouvindo hoje o Amor Vencerá, é com você que Ele está falando. Vamos cantar. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abrir pra te amar. Nem precisa perguntar, te